Salve, salve, rapaziada. Estamos no ar com Copeiros, ó, pela penúltima vez, pelo menos essa primeira temporada de Copeiros, né, Gustavo? Pela 31ª vez, falaremos agora sobre a seleção australiana. Já tá com aquele climinha de saudades do Copeiros, hein, Gustavo? Salve, Gustavo. Estou morrendo de saudades já. Imagino. Não, pô, você acha que eu não gosto do Copeiros? Porque isso, pô, é foda, né? A gente fez aí mais de 30 episódios, né, cara, de Copeiros. Então, você pode maratonar o Copeiros a qualquer momento, inclusive se você estiver assistindo esse vídeo durante a Copa do Mundo. E aproveita e se inscreve no canal, né, Caio? Se inscreve aí no canal, porque, né, além do Copeiros, vai ter muito conteúdo aí durante a Copa e, obviamente, sobre outros campeonatos que a gente está sempre falando aqui. E ative o sininho das notificações para não perder os novos conteúdos. Vambora? Perfeitamente, muito conteúdo, praticamente todos os dias a gente está postando alguma coisa, né, Gustavo? Enfim, enriquecendo aí o canal de vídeos, muitos conteúdos aí, falando sobre o futebol brasileiro, futebol gringo. E a Austrália também fala inglês, Gustavo. Então, pela milésima vez, né? Salve, galera! E hi, guys! Pela última vez, né? Eu vou usar o idioma inglês no Copeiros. E ó, a constância é o aperfeiçoamento, né, cara? Porque o melhor high guys que você falou agora foi esse. Parabéns. Depois de tantos. Tô falando inglês melhor que o Dr. Ray. Chupa, Dr. Ray. Tô monstro agora. Alô, Joel Santana, hein? Alô, Papai Joel, que não foi eleito a deputado federal. Se ferrou esse aí também, hein? Vários nomes do esporte, inclusive, não conseguiram, mas dá para fazer outro vídeo falando sobre isso, Gustavo. Vamos anotar na agenda. Bom tema. Ex-jogadores que fizeram merda no Senado. Também. Cutucada no Romário? Jamais. Quem sou eu? Quem sou eu? Peixe. Quem é você, peixe? Mas, enfim, seleção australiana, Gustavo, chega para a disputa da sua 6ª Copa do Mundo. A seleção da Oceania, ela disputou os mundiais de 74, 2006, 2010, 2014 e 2018. E agora está garantido em 2022. De 2006 para frente, a Austrália não ficou fora de nenhuma Copa, Gustavo. Excelente, hein, Caio? E a seleção australiana nunca chegou muito longe em Copas do Mundo, né? De 2006 para frente, nunca ficou de fora de uma Copa. E em 2006 fez a sua melhor campanha aí quando chegou às oitavas de final da Copa do Mundo. Naquele ano, inclusive, a seleção da Austrália ficou no grupo do Brasil. Exatamente, Gustavo. E no grupo F daquela Copa, a seleção da Austrália ela venceu a partida de estreia contra o Japão por 3-1, perdeu a segunda para a seleção brasileira por 2-0 e empatou a última partida contra a Croácia, a seleção que hoje em dia é temida por muitos até. A seleção da Austrália conseguiu segurar um empate em 2006 e garantiu a classificação 2 pontos à frente da terceira colocada, que foi a Croácia. Marcela do banho, pra você ver como ela tá bem, ela tá com rinite, coitada. Marcela participando bastante aqui dos nossos vídeos, né? Com seus espirros que encantam o Brasil. Deixa no ar, viu? Não tira. Caio, a Croácia, né? Você falou da Croácia aí, naquela época o Modric tinha só 32 anos, né? Então. Não era jovem, era juvenil ainda essa época. Juvenil. Bom, nas oitavas daquele ano, os australianos foram eliminados enfrentando a Itália, né, Caio? Campeã do mundo. A Itália venceu por 1-0 com um gol marcado aos 45 do segundo tempo. Né? No finalzinho, a Itália conseguiu aí vencer a Austrália. Lembrando que naquela oportunidade a Itália estava com a menos desde o início do segundo tempo, né? O Materazzi tinha sido expulso, mas mesmo assim a seleção não teve força aí para superar os italianos. Então a Itália, mesmo com a menos, conseguiu levar a classificação. Mostrando, entre aspas, né, com a fragilidade da seleção da Austrália, porque com um a menos em uma partida de Copa do Mundo, a tendência é fazer muita diferença, né?
mas a Austrália acabou até perdendo de pouco para campeã do mundo e ficou aquele gostinho, né? Perdeu para o campeão, não tomamos goleada, não fomos humilhados na Copa. Ficou um gosto, no fim das contas, legal para a seleção da Austrália, né? E o maior título conquistado pela seleção australiana na história, Gustavo, foi a Copa da Ásia, que foi em 2015. Foi recente essa conquista. A seleção venceu 5 das 6 partidas nessa competição e conquistou o título inédito, vencendo a Coreia do Sul na grande final. Partida com emoção, porque foi vencida na prorrogação. No tempo normal foi 1-1 entre Austrália e Coreia do Sul. Na prorrogação, o segundo gol foi marcado por James Troyce, um atacante australiano que tem passagens pelo Newcastle e pelo Atalanta. E, curiosamente, né, Caio, a Austrália se deu bem contra a Coreia do Sul aí na fase final, mas a única derrota da seleção nessa competição foi contra os coreanos, né? Mas na fase de grupos. E depois dessa derrota, a seleção venceu nas quartas a China e os Emirados Árabes Unidos. Exatamente. Há um recorde bem interessante. Esse eu não fazia a mínima ideia que esse recorde existia e que esse recorde seria da seleção australiana. Eu jamais apostaria nisso. A seleção australiana ela tem um recorde da maior goleada que se tem notícia no futebol até hoje, né? Pelo menos até o momento no futebol profissional. Foi uma partida entre Austrália e Samoa Americana. E a Austrália venceu, Gustavo, simplesmente por 31-0. E a partida foi realizada no dia 11 de abril de 2001, numa partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Oceania, né? A seleção australiana, anos depois, teve que ser transferida aí para disputar as eliminatórias asiáticas devido à sua enorme superioridade no continente. Então, lembra daquele meme, Caio? Já viu aquele meme, provavelmente, né? Não existe mais rival à altura... Vou colocar um time X aqui. Não existe mais rival à altura do Palmeiras, na América do Sul. Talvez, a exemplo da Austrália, que sempre tem essa parada, né? Que se Sim. teve que disputar... Palmeiras que tá ganhando, inclusive, nesse momento. Foda-se. Não tira do mérito, né, Gustavo, da seleção australiana, mas eu fiquei curioso quando eu tava pesquisando. Eu falei, mas que porra de seleção é essa Samoa Americana? E fui pesquisar. A última partida dela foi em 2019, dessa seleção, já fazem 3 anos. Aposentou. Oi? Aposentou a seleção. E os placares é tipo 19-0, 12-1. Quem que joga nessa seleção? Os caras estão matando sacode, mano. 31-0, Gustavo. Eu acho que nem se o sub-14 do, sei lá, da Portuguesa, com todo respeito à Luzinha, se com sub-14, eu acho que a seleção da Austrália não faz 31-0. Não faz. Incrível, cara. Porra, curioso, muito curioso. Podemos fazer um vídeo, inclusive, sobre essa seleção. Achei muito bom. Em homenagem. E por incrível que pareça, Gustavo, tá ruim? Você acha que tá ruim para a Samoa Americana? O melhor jogador daquela partida foi o goleiro. Tomou 31 gols. E os relatos da época, né? Óbvio, eu não acompanhei a partida, mas eu estava lendo sobre esse jogo, que foi um jogo histórico no final das contas. O goleiro ele foi eleito o melhor jogador da partida. O melhor jogador de Samoa Americana, aliás. E o nome dele é o Nick Salapo. Depois desse jogo, ele ganhou muita confiança do treinador e do público de Samoa Americana, e ele permaneceu como titular da seleção por 20 anos. E nesse período, Gustavo, ele venceu apenas uma partida representando a seleção de Samoa Americana. Imagina a festa que teve, né? Depois Imagina a festa. Não, se o cara foi melhor da partida, melhor do time, né? Tomando 31 gols, imagina quanto não deveria ter sido o placar. Talvez um 100-0. Falando agora da parte ofensiva da Austrália, né, naquele jogo, o Archie Thompson marcou 13 gols, cara. David Strelitz marcou 8 gols. O Botsuanos marcou 3 gols. E o Aurélio Vidmar, nome de brasileiro aqui, marcou 2 gols. E o Simon Colosman mais 2 gols. O Tony Popovic marcou 2 gols. E o Fausto, olha ele aí, galera, marcou louco. Gustavo, enfim, show da seleção australiana nessa partida, mas com todo respeito à seleção de Samoa Americana,
Tá precisando dar uma reformulada no futebol lá no país, né? Porque a coisa tá feia lá, tanto que eles não jogam há 3 anos, preferiram... Se quiser pagar um dinheirinho aí, tamo aí, papai. pagar Jogo 3 na zaga, salários... na lateral, na volância. Pagar 3 salários mínimos eu vou. Oxi, tranquilo. E a seleção da Austrália, Gustavo, falando em artilheiro, em goleada, a seleção da Austrália tem como maior artilheiro o Tim Cahill, o atacante australiano bem conhecido, e ele tem 50 gols em 108 partidas. O atacante ele é líder de gols, né, na história da seleção e disputou 4 Copas do Mundo, que foi em 2006, 2010, 2014 e 2018. Ele marcou 5 gols em Copas do Mundo, Gustavo. Exatamente. O gol mais emblemático do Tim Cahill foi no Rio Grande do Sul, Caio, aqui em terras brasileiras, no Beira-Rio. No dia 18 de junho, né, de 2014, o atacante marcou uma pintura de gol contra a Holanda. Acertou um chutaço de primeira, marcando um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo aqui no Brasil. Golaço, golaço mesmo. No momento que um carro aqui, uma batedeira tá entrando no prédio aqui, peraí, vamos mutar. Batedeira. Vamos mutar não, né? Vamos esperar passar o barulho ali. Segue o jogo. Filho da puta. Batedeira da Bahia. Foi embora. Deve ser esses motoqueiros desgraçados. Que golaço, isso, cara? Com todo respeito à classe. É só os que deixam a moto com escapamento fazendo esse barulho, tá? O restante eu tenho o máximo respeito. Não fecho no trânsito, sou muito respeitoso aí com a classe dos motoqueiros do Brasil. Não, imagina, minha esposa anda de moto, você acha que eu ia fazer isso? Com ela, talvez, mas com outros, não. Enfim, o Gustavo deve ter colocado a foto, o Gustavo, que é apresentador / editor / dono do canal, não colocou. Deve ter colocado a foto pelo menos do momento da finalização do Tim Cahill, e foi um baita de um golaço. Tanto que brigou ali para ser um dos gols Puskás daquele ano, mas acabou perdendo. Sim. Perdeu para outro gol que saiu na Copa, Gustavo, que foi aquele gol do James Rodrigues. Lembra? Que eu discordo. Também Lembra? discordo. Ele dominou, girou, chutou. Aquilo ali o Ganso já fez umas 15 vezes. E não chegou nem perto de Puskás, né? Ele já fez gol assim no São Paulo. Acho que foi contra o Corinthians, inclusive. Contra o Santos ele fez. Foi contra o Santos? Menos mal. Também. Talvez contra o Corinthians também. Mas esse golaço do Tim Cahill não ajudou muito. Se valesse 2 gols esse golaço, ajudaria, né? Mas a seleção foi derrotada por 3-2 contra os holandeses, né, naquela partida. E a Austrália foi lanterninha daquele grupo na Copa aqui no Brasil e não marcou nenhum ponto no Mundial, Gustavo. Exatamente. Dos 5 gols de Cahill marcados em Copas do Mundo, 2 foram em 2006, 1 em 2010 e 2 gols em 2014. Nas 4 Copas disputadas, ele jogou 9 partidas. E o Cahill, ele atuou no futebol inglês, no futebol dos Estados Unidos, na China e na Austrália. A equipe mais conhecida que ele atuou foi o Everton, a equipe da Inglaterra. Hoje ainda é mais conhecida, a época que ele atuou não tinha o glamour que tem hoje em dia. E o Cahill atuou por lá entre 2004 até 2011. Ficou 7 anos lá na Premier League, Gustavo. Na época que o Everton ainda estava na base do Corinthians, né, cara? Não tinha chegado no Atlético, no Palmeiras. É verdade. E tem o Everton também, que era da base do Corinthians e hoje está brilhando no Flamengo também. O Everton Ribeiro. O Cebolinha também era menino novo. Enfim. O Cahill encerrou a sua carreira em 2019, Caio, no Jamshedpur, da Indonésia, né? Podia ter vindo para o Tricolor Paulista, mais um aí que prefere, enfim. E atualmente ele se aventura aí na carreira de treinador. Atualmente ele é técnico, aliás, ele é auxiliar técnico do Everton. Né? O Everton. Exatamente. Não, ele não é treinador não é preparador de goleiros do Everton, ele é da Inglaterra. Desceu um degrauzinho na carreira, saiu de treinador, tá indo para auxiliar técnico para pegar as manhas aí, para ir, quem sabe, para equipes maiores, né, Gustavo? E a Indonésia tem umas praias bonitas também. Aqui em São Paulo não tem praias, assim, por isso que ele acabou indo pro futebol da Indonésia, que deve ser bem disputado também, né? Disputadíssimo, tenho certeza que marcou 45 gols em 15 jogos. Quanto será uma partida entre Indonésia e Samoa Americana, hein? Era um jogo que eu não perderia. -10 a -10. É verdade. E para muitos australianos, Gustavo, o melhor jogador da história da seleção é o Harry
Keywell. Vou assim, tá? Keywell eu acho que tá perfeito. Keywell, que é nome também de remédio de piolho, para mim esse nome lembra muito algum remédio semelhante a piolho, mas enfim. O atacante ele atuou profissionalmente de 95 até 2014 por clubes, né? Ele acabou conquistando grandes títulos. Ele conquistou a Supertaça da Turquia, a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra, uma Liga dos Campeões e uma Supercopa Europeia, Gustavo. Vencedor, hein? Vencedor, e o Keywell, ele fez sucesso no campeonato inglês, né, Caio? E por lá ele atuou no Leeds United e no Liverpool. O Leeds, que é o time do Rafinha, aí, pra você que tá em Marte. Era o time do Rafinha, né? Porra, o Rafinha foi pro Barcelona. Estava desatualizado. E no futebol... Caiu na carreira, né? Caiu na carreira um pouco. Caiu. E no futebol turco, ele atuou por 3 temporadas no Galatasaray e atuou também na sua terra natal, na Austrália, pelo Melbourne City. E no Melbourne Victory também. É tudo Melbourne por lá, na Austrália. Tem um monte. E criativa a galera lá da Austrália. É tipo Atlético. Melbourne é tipo Atlético. Isso. e no mundo árabe, Caio, ele tava a fim de tomar uma cervejinha e jogou no Algarrafa. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Olha aí, papai. E sem fazer propaganda, deixei a propaganda virada, porque eles não pagam R$1 pra gente. O Caio tá mercenário demais. Inclusive, grandes empresários que estão assistindo, ou pequenos também, médios, micro, se quiser fortalecer Inúteis. o R5, tamo junto aí. Você que vende milho no metrô, se quiser divulgar seu negócio, estamos aqui à disposição. Quer R$100, sua barraquinha aqui. A gente negocia um valor bem camarada. Quer R$100, você vira sócio. Pode ser em permuta, inclusive, de milho, de churros, enfim, o que você vender aí, produto de limpeza, tamo junto. E o momento mais vitorioso do Keywell, Gustavo, foi no Liverpool. Por lá ele atuou de 2003 a 2008, mas ele não teve uma média tão grande de gols assim. Ele atuou em 139 partidas e marcou 16 gols. Parecido com o Matheus Cunha. O Gustavo é o maior crítico do Matheus Cunha do Brasil. E por lá ele conquistou a Liga dos Campeões, o Keywell, Gustavo, e a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Inglaterra e a Supercopa Europeia. Ele só não conquistou o Mundial de Clubes, que teve uma equipe brasileira que acabou atrapalhando ele em 2005, Gustavo. Infelizmente. Mas ele não foi titular absoluto em nenhum dos momentos aí pelo Liverpool, né, que é uma grande equipe da Inglaterra. Porém, era a figura presente e sempre era chamado para entrar nos grandes jogos, Caio. Ele era tipo o 12º jogador ali da equipe. Situando no Brasil, ele é um Adson lá do Liverpool. Boa, ele é um Adson, ele é um Marcos Guilherme, que no último vídeo eu falei aqui. Ontem eu fiz o jogo do São Paulo, né? Lá na rádio. E quando o Marcos Guilherme entrou contra o Botafogo, você que tá vendo isso mais pra frente, São Paulo perdeu ontem pro Botafogo. A hora que ele tava entrando em campo com sua camisa de número 95, eu lembrei de você, Gustavo. Obrigado. 95, meu Deus. Eu imagino que seja o ano que ele... Não, a referência ao Relâmpago Marquinhos. É mentira, é mentira. É sério? No filme, o número do Macunha é o 95. Aí ele falou que ele é o Relâmpago Marquinhos. Modesto também. Por isso, o número 95, né? Pô, muito bom, gostei. Eu achei meio óbvio. Eu falei, a data que ele nasceu, o ano que ele nasceu. Pô, criativo, eu gostei. Não, se tivesse de futebol que tem de carisma, né? Sim, exatamente. Eu sou o melhor jogador do mundo. E... pela seleção, o Keywell, Gustavo, ele disputou, tá difícil falar esse nome, ele disputou 2 Copas do Mundo, que foi cada em 2005. Hora é um, né? Kenan daqui a pouco, Kenan e Kel. É isso. Ele disputou 2 Copas, Gustavo, foi em 2006 e em 2010. Em 4 partidas que ele disputou em mundiais, ele marcou 1 gol na principal competição do planeta. Ele não é um cara muito fazedor de gols, né, Gustavo, na sua carreira? Eu confesso que ele é muito respeitado lá pela Austrália, mas o Cahill, eu acho que é mais jogador, hein?
Que esse malandro aí... E é o que você falou de algum jogador que a gente falou aqui no Copeiros, de algum destaque de alguma seleção. Ele é mais valorizado pelo que ele fez em clubes do que propriamente pela seleção, né? Navas. Navas, isso, exato. Você tem uma memória boa, para de beber. Eu não fumo, né? Igual certas pessoas. Eu também não. Minha família vê esse vídeo, eu não faço nada disso, não. Ao longo da sua trajetória aí na seleção australiana, foram 58 partidas e 17 gols marcados. E o ex-atacante acumulou convocações, cara, de 96 até 2012. Né? A última partida dele pela seleção foi na partida contra Oman, válida pelas eliminatórias da Copa. Eu vi esse número de 17, teve um jogador que só contra a Samoa Americana ele marcou 13. E imagina se a Austrália tivesse um Lewandowski no ataque, qual que é aquele da Inglaterra, alemãozinho feio lá que tá fazendo gol pra caramba? Haaland. Haaland, você falou da Inglaterra, chegando da seleção. Não, ele ia fazer uns 30 gols. Alemãozinho feio que tá fazendo gol pra caralho. Perfeito. Foi boa, não foi? Eu esqueci o nome dele. Honrosa ao Haaland, que nunca vai aparecer num Copeiros, né? Que joga na Noruega. Nunca. Coitado. Apesar que o Bale tá indo com o país de Gales, né? Vai saber. Sobre uma repescagem, hein? Não, e alemão geralmente, né? Tem uma pinta, é bonitão. Aí o Haaland, meu Deus do céu, ele pegou a feiura de todos os alemães. Um abraço pro professor Pasquale. E agora vou querer lacrar, né? Mas ele não é alemão, é xenofóbico. Aqui, ó, para você que gosta de lacrar também, ó. Tomar do seu cu. Eu não vou perder R$1. Eu não tenho patrocínio. Que isso, cara? Um abraço aos nossos futuros patrocinadores. E atualmente, Gustavo, o Kiel... Já virou Kiel. Atualmente, o ex-atacante da Austrália ele é auxiliar técnico do Celtic, que é uma equipe da Escócia, Gustavo. Então vamos falar agora de seleção australiana de 2022, né, Caio? A seleção chegou nesse Mundial através da repescagem, né? Suou a camisa aí para garantir a vaga no Catar. Na primeira fase, a seleção estava no grupo B das eliminatórias, né, da Ásia. Ficou atrás de Japão e Arábia Saudita, que conseguiram aí as suas vagas diretas na Copa do Mundo. A Austrália somou 15 pontos nessa fase eliminatórias, enquanto o Japão, que foi o segundo colocado, fez 22 pontos. Ou seja, ficou bem longe aí para conseguir... Bem discrepante, né? Mostrando aí a diferença técnica, pelo menos nas eliminatórias. E após a terceira colocação, Gustavo, a seleção tinha 2 desafios para chegar na Copa do Mundo. O primeiro foi contra a seleção dos Emirados Árabes Unidos, em teoria um desafio mais fácil, e venceu por 2-1. Não foi tão fácil a vitória, né? Tava mais fácil no papel do que dentro de campo. E faltava apenas um jogo depois dessa partida para a seleção da Austrália confirmar sua vaga no Mundial. E seria contra a seleção que foi a 5ª colocada nas eliminatórias da América do Sul, Gustavo. Com quem foi essa partida? O jogo foi contra a seleção peruana, né? E após o 0-0 permanecer no placar, né? Foi um jogo russo, 0-0. A partida foi decidida nas penalidades máximas. E a Austrália venceu por 5-4, cara. Exatamente, eliminando uma seleção da América do Sul. Óbvio, não está nem perto de ser a melhor, uma das melhores seleções da América do Sul. Eu já tive o prazer de ver a seleção do Peru de perto, Gustavo, e é bem fraquinha a seleção do Peru. O 10 da seleção peruana é o Cueva, então você já... E o 9 é o Guerreiro, que é reserva do Avaí. E ele não estava nessa partida porque ele estava lesionado, então imagina o reserva do Guerreiro. Puxado. Então, enfim, a seleção australiana garantiu a classificação e atualmente o principal destaque da seleção, Gustavo, o nome certo já para a Copa, ele é o Martin Boyle, ele tem 29 anos e ele atua no Hibernian, equipe da Escócia, e vem tendo um bom início de temporada. Em 7 partidas ele marcou 4 gols e pela cara do Gustavo, ele nunca ouviu falar desse jogador.
Nunca ouvi falar, só conheço jogadores da minha querida Premier League, né, Caio? Ou que Do jogam no Spurs, Spurs, do ou que Spurs. jogam, ou que jogam nos Gunners, ou nos Blues. Inclusive, no último Copeiros, eu mandei sem tomar no cu. Peço desculpa aqui também nesse vídeo, Obrigado. porque acabou saindo, eu nem percebi, eu só fui ver quando eu fui ver o vídeo. Eu falei, meu Deus, ofendi o Gustavo assim de graça. Não sei se você sabe, eu estou estudando inglês aqui, né, me aprofundando, porque esse canal aqui vai ter uma parte só da Premier League. Vou trazer convidados aqui para falar inglês, vai ser tudo inglês. Você que não corra aí não, fica aí jogando a Premier Inclusive, League. esse quadro aí da Premier League vai ser patrocinado pela Nutella, né? Porque, nossa senhora. Sem dúvida. Alô Nutella. Seria foda. Seria muito. Não, eu faria, com todo prazer. Falando do Martin Boyle, como é que é? Como é que é o nome do patrão aí? Boyle. Boyola. Boyle. Cadeira. Martin Boyle, ele tá na sua 9ª temporada pela equipe escocesa, né, Caio? Que é o Hibernian, e tem 64. Ô, Caio, rapidão. Você acha que essa equipe. Podemos dizer que é uma equipe que não disputa, né, grandes títulos, enfim. É uma equipe que está hibernando no futebol escocês. Tá, sem dúvida. Até porque na Escócia eu vou falar por mim. Eu conheço só o Celtic e o Rangers da Escócia. Eu nunca Perfeito. tinha ouvido em falar nessa equipe. Também não. Bom, Deve ser mas uma equipe ali. Será que é um América Mineiro da Escócia? Com todo respeito ao Coelho. Tem uns títulos aí, então deve ser um Atlético Paranaense antes de 2020. Tá. Um Botafogo? Um Botafogo. Perfeito. Pô, o Botafogo se jogou abaixo do América. Que isso. O Botafogo tem só um brasileiro, por isso que eu coloquei ali. Eu acho que tá acima do América. Mas é o time do Garrincha. Isso é uma puta conquista. Isso é o maior título. Vamos falar da Austrália. Vamos. O jogador, né, o Martin Boyle, pelo Hibernian, já está na sua 9ª temporada e ele tem 64 gols marcados pela equipe que disputa a primeira divisão do futebol nacional. Por lá, ele conquistou a Copa da Escócia em 15 e 16 e a Supercopa da Escócia de 16 e 17. Exato, Gustavo. E o Boyle, ele é escocês, porém ele é naturalizado australiano. Pela seleção, ele tem 5 gols marcados em 19 partidas disputadas. Inclusive, ele foi importante nesse período do pré-Copa do Mundo, né? Ele ajudou na classificação da Austrália, dando uma assistência nesse jogo tão importante que foi contra o Emirados Árabes, já na repescagem. Perfeito, Caio. E no projeto Qatar 2022, a seleção australiana entrou em campo 34 vezes apenas, né? Um número abaixo do que a gente costuma falar aqui. Com 21... Calma aí, rapidão. Só tô pedindo pra minha mãe falar um pouco mais baixo. Obrigado. Só vou pedir pra minha mãe parar de falar. Ô mãe, cala a boca, mãe, caralho! Deixa eu te contar uma história. Eu já entrei na live, na gravação do canal Arbitragem, e aí eles têm um canal, o Arbitration Channel, que é em inglês, e eles têm um canal Arbitraje, que é em espanhol. Aí entrou a mulher assim, e eu esqueci, tá ligado? A mulher, hablas espanhol? Aí eu, compreendo um pouquinho. Aí ela falou, sim, um portunhol, então. Aí eu ia falar, em vez de falar sim, eu já misturei com o inglês e falei yes. Não. Ai, caramba, muito bom. Toma no cu. Vou repetir aqui a porra do projeto Qatar 2022, Caio. A seleção australiana entrou em campo 34 vezes, né? Que é um número bem abaixo do que a gente costuma. Tá rindo aí. Ai, mano, que vergonha. Vai tomar no cu. Falei, mano, eu tô imaginando. Não, aí depois ela, ficou tentando. Aí fudeu, aí quer trocar ideia, ainda é foda. Não, eu tava entendendo, tá ligado? Mas foi tão vergonhoso essa parada que eu fiquei, mano, que merda, mano. Que horas são em Brasília? Aí eu, 5 horas. Só.
5 anos. 5 euros. Até existir. Eu tava falando português e foda-se. E no projeto Qatar 2022, Caio, a seleção australiana entrou em campo 34 vezes, que é um número bem abaixo do que, né, a gente costuma falar aqui das seleções. Então, disputou menos partidas do que o habitual. Dessas 34 partidas, foram 21 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. É um bom aproveitamento, né, de 67,65% da seleção australiana. Em comparação a outras seleções que a gente estava analisando, falando aqui no... Analisando, eu acho muito prepotente, né? Falar que a gente estava analisando as seleções, mas enfim, das seleções que a gente... Não? Não, pô. Tô sendo muito humilde? Já falei, o Tite vem aqui, toda sexta-feira o Tite tá aqui estudando. Eu não tenho dúvidas disso. Exatamente, a gente está dando o caminho da mina aí para a seleção brasileira conquistar esse Hexa. Iremos fazer parte, eu acho que a gente vai ter até uma medalha aí do hexacampeonato, Gustavo. Seria, sem dúvida. E em 2022, a seleção australiana ela entrou em campo 9 vezes, vencendo 5 partidas, empatando 2 e perdendo 2. As últimas partidas da seleção australiana foram 2 amistosos contra a Nova Zelândia, com 2 vitórias. A primeira foi dia 22 de setembro, a seleção australiana venceu por 1-0, e no dia 25 de setembro a Austrália venceu novamente por 2-0. Depois dessas partidas, Gustavo, só Copa do Mundo para a Austrália. Perfeito. E o treinador da Austrália é o experiente Graham. Finalmente falaremos do treinador que está na seleção desde 2018. Nos últimos a gente vem falando do cara recente e é uma merda, né? Então ele esteve presente aí, importantíssimo. E ele esteve presente aí em todo o processo preparatório da seleção para chegar na Copa do Mundo de 2022. Para chegar de forma chorada, né? Chegou. O Graham ele foi auxiliar técnico da seleção australiana, ele tem história na seleção, muita história. Ele foi auxiliar entre 2001 e 2010, e após isso ele resolveu seguir a carreira de treinador e foi assumir novamente a seleção em 2018. Nestes anos que ele ficou longe da seleção, ele conquistou 2 campeonatos australianos, um pelo Central Coast, que foi na temporada de 2012 e 2013, e pelo Sydney na temporada de 2016 e 2017. Nessa temporada pelo Sydney, ele comandou um atacante brasileiro, tava dando uma pesquisada, o Bobô, que jogou no Corinthians. Você lembra dele? Eu acho que você era muito criança. Você lembro não vai lembrar do PlayStation, dele. Pô. Não lembro dele, fisionomia, mas eu lembro do Bobô no PlayStation, na época o Corinthians jogava Série B, não é? Ele tava na época boa, mas também tava na desgraça também. Eu lembro da desgraça, obviamente. Isso que eu ia falar, engraçado. Você não lembra que ele foi campeão brasileiro em 2005, né? Não, isso daí nunca. Mas enfim, ele foi comandado pelo atual treinador da seleção australiana, Gustavo. E o Graham, ele foi atacante também, assim como o Bobô, e atuou profissionalmente dos anos 80 até 2000, Caio. Ele, pela seleção australiana, tem 21 partidas e marcou 8 gols. Tem história na seleção como atleta e agora terá a primeira oportunidade de estar em uma Copa representando a sua terra natal. Passou por várias etapas na seleção, como jogador, como auxiliar técnico e agora como treinador. Tá tendo sequência, estão dando tempo, a oportunidade para ele, quem sabe fazer uma campanha legal na Copa. E a seleção australiana, Gustavo, tá no grupo D e o grupinho também encardido. França, Tunísia e Dinamarca. Um grupo bem complicado para a seleção australiana. E hoje eu vou deixar você começar, Gustavo. O que você acha dessa seleção australiana? Vai longe na Copa? Vai ficar na primeira fase? Vai tirar a França? O que você acha? Eu falar desse grupo é chover no molhado. Já falei bastante desse grupo aqui, né? Para ser mais exato, 3 vezes, até porque, se você é bom de matemática, esse aqui é o último Copeiras e tem outros 30, enfim. E já falei aqui que isso, cara? Falando da Austrália, o cara acaba de jogar um canguru fora. É pra Fiona brincar. O cara acabou de pegar um filhote de canguru e jogar fora. Falando. Seguimos aqui falando da Austrália. Então, já mencionei aqui que a primeira colocada desse grupo D é a Dinamarca, né, para combinar com o grupo D de Dinamáquina. E a segunda colocada será a Tunísia. E a França vai rodar, né? Já falei aqui milhões de vezes. Então, por estar no grupo da França, eu acho que a Austrália vai ser a lanterninha desse grupo.
se não, infelizmente, acho que é a seleção, né, que disputa um nível bem abaixo, né? Claro, mudou de continente, né, a nível de disputa, não mudou de continente, mas disputa as eliminatórias da Ásia, mas não conseguiu se classificar ainda assim, ficou atrás de Japão e Arábia Saudita, salvo engano. Passou na repescagem do Peru com muita dificuldade, foi um jogo horroroso, terminou em 0-0. Uma das esperanças da seleção ali é um jogador que joga na Escócia, num time de segundo escalão da Escócia, então acho que não tem muitas esperanças para a Austrália, vai cumprir tabela e vai apenas assistir aí, então acho que é a lanterninha desse grupo. E os líderes do grupo são Dinamarca e Tunísia, com toda a certeza desse mundo. Eu já acho que vai classificar a França e a Dinamarca, mas também concordo com você na parte que a Austrália vai ser a lanterna do grupo. A Austrália que, beleza, mudou, né, a disputa de continente, porque na Oceania não estava dando graça mais, não tinha adversário ali páreo para a Austrália, e na Ásia sofreu para garantir essa classificação para a Copa contra seleções pouco representativas no mundo, né, que é a seleção do Japão e a seleção da Arábia Saudita. Então, a Austrália, o Japão, que foi o segundo, ficou muito na frente, ficou 7 pontos na frente. Isso aí é mais de 2 partidas à frente, muita coisa para um. Por isso nem devia ir para repescagem, devia cair de vez, assim, tipo, velho, não merece. Para uma competição de tiro curto, que são as eliminatórias, é muita coisa mesmo. Então, e a Austrália é o que você falou, os jogadores de destaque, o jogador de principal destaque atua na Escócia, numa equipe que não é nem a top da Escócia, e tem bons números, beleza, merece o seu respeito, mas enfim, não vimos pouco, praticamente nada, ou nada, enfim. Mas o cara tem bons números, porém, se ele não saiu ainda de uma equipe mediana da Escócia, é porque não é um cara que tem um futebol assim que chama a atenção de outras equipes, das maiores equipes da Escócia. E eu acho que a Austrália, ela, enfim, está indo a passeio para o Catar, vai conhecer um país de primeiro mundo, vai dar um rolê lá no Catar, mas acredito que vai ser igual 2014, vai zerar na Copa do Mundo, não vai marcar nenhum pontinho na fase de grupos, Gustavo. É isso, acho que sem muitas dificuldades conseguimos falar da seleção australiana aí, que pô, é difícil ter uma expectativa com uma seleção que, né, não tem nem nomes ali que possam formar um grupo forte, que possa surpreender talvez numa Copa do Mundo. Perfeito, Gustavo, exatamente. Então, nossa opinião encaixou aqui nesse episódio de Copeiros, nesse penúltimo. Nossa aposta, né, é que a Austrália será a última colocada no grupo D. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, tá bom? Dê sua opinião. Se inscreva no canal, você que é novo, dê like. No momento que a Fiona tá latindo aqui, brincando com a Belinha. Aqui faz parte, né, Gustavo? A gente grava dentro da nossa casa, então é cachorro gritando, é mulher espirrando, é a mãe gritando. Então é isso. Rapaziada, muito obrigado pela audiência. Esse é o penúltimo Copeiros. O próximo vai ser, ó, a gente vai ter que caprichar no próximo, hein, Gustavo? Porque é da seleção brasileira e temos que trazer todos os detalhes e toda a nossa torcida, obviamente, pela seleção brasileira. Gustavo, um abraço, muito obrigado e pela penúltima vez, tamo junto no Copeiros. Tamo junto, alô Tite, tira o Matheus Cunha, porque eu não quero falar dele no Copeiros. Valeu! Se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto.